Pronto, tudo certo agora. Pessoal, boa tarde a todos, tá? Eu que agradeço o convite aí da IESA para ministrar essa aula para vocês. Como o nosso tema de hoje é ortopedia, eu tentei deixar algo assim, digamos que mais palatável, né? Já que a ortopedia realmente é uma área um pouco específica e como a gente tem o nosso público da maioria realmente de acadêmicos, eu tentei fazer um tema que deixasse realmente algo bem interessante para vocês e algo também que dessem para vocês participarem, tá? A Iesa já falou um pouco, né? Me apresentou, acho que agora a gente não precisa se alongar muito. Sou ortopedista, subespecialista em cirurgia de ombro e cotovelo e sou também professor da Universidade Federal do Maranhão. Nesse momento eu estou lotado lá no internato. Lá dentro do internato tem uma parte do módulo de vocês são imersos no mundo da ortopedia e da traumatologia. Então, lá é que quem é da UFMA aí, é onde vai me encontrar, mas no final do curso mesmo. Bem, vou falar começando um pouco da ortopedia básica, né? Aí tem uma pequena definição para vocês, né? A ortopedia é a especialidade médica cirúrgica dedicada à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças e traumatismo do aparelho músculo-esquelético. É realmente isso que é direcionada o que chama de ortopedia e traumatologia, né? Aí a gente já começa colocando um aluno recém-formado, né? Um médico recém-formado, com essa fotinha aí, com seu jaleco branco, e pensando, o que eu preciso saber ortopedia? Professor, ortopedia, eu vou ser clínico, o que eu tenho que saber de ortopedia? Aí olhando a foto a gente começa a observar, né? Isso é engraçado que a gente tem a liga, né? A liga da UFMA, que até está interrompida esses dias, está parada, mas que a gente movimentava e no estágio da ortopedia, de repente, veio o primeiro aluno, chegou exatamente igual essa foto. Eu olhei para ele, eu olhei para esse estetoscópio no pescoço, eu falei, vem cá, tu tem certeza que tu é para o estágio da liga de ortopedia? Professor. Eu falei, tá bom, mas vai lá, devolve esse estetoscópio para onde você trouxe ele, né? Que realmente é uma coisa que não faz parte da ortopedia. Enfim, brincadeiras à parte, acho que no início dessa palestra para vocês, eu quero mostrar realmente quero mostrar para vocês a importância do conhecimento da ortopedia. A ortopedia, quando a gente pensa realmente direcionado para a graduação, a gente tem que lembrar desse termo, né, do trauma, né? O trauma é algo realmente que não tem como a gente fugir, tá? E não é à toa que eu coloco aqui no canto uma moto, né? Quem é da região de Imperatriz ou quem já convive aqui sabe que realmente esse é um instrumento, é um transporte bastante acessível e que tem em número expressivo aqui na nossa cidade. E com certeza a moto, o índice de gravidade, de letalidade no acidente é bem maior do que de carro, né? Um pouco de estatística para vocês, o trauma, né, na verdade o politraumatizado, ele é a primeira causa de morte entre os 15 e 29 anos do mundo, né? Então aqui mostrando um pouco da importância para vocês. De acordo com o Ministério da Saúde, nós temos 1 milhão de acidentes por ano, 40 mil mortes desses acidentados e 370 mil feridos a cada ano. Então, é nessa estatística aqui que normalmente eles conseguem chegar lá no pronto-socorro e vai ter contato com o médico, né? Com o médico que muitas vezes vão ser vocês, né? Não vai ser especificamente o ortopedista, né? E dando uma estatística mais expressiva aqui da cidade, o Hospital Municipal de Imperatriz, hoje, atualmente, 40% dos leitos de enfermaria são ortopédicos, tá? Lembrando que o Hospital Municipal não é um hospital de traumatologia. O Hospital Municipal não é um hospital específico de trauma ortopédico, né? É um hospital geral,
onde tem todas as áreas e é realmente o hospital porta aberta para receber esse tipo de acidente, mas também recebe toda a parte clínica, infarto, AVC, é o principal porta de entrada da cidade. Antigamente não tinha, hoje a gente tem as UPAs, né, Bernardo Saião e São José, que dão um acesso maior nessa parte clínica, né, mas pensando no hospital que não é específico de traumatologia, é um hospital geral daqui da cidade, é um número expressivo de 40% dos leitos de enfermaria serem ortopédicos. Vocês vão formar algum plantão, mínimo de plantão, vocês derem, ou na cidade, ou qualquer outra região, somente no interior, vocês têm que ter um conhecimento mínimo de ortopedia, porque vai chegar a caso para vocês, com certeza. Aí eu vou passar um pouco de uma experiência que eu tive lá, essa experiência que eu vou contar para vocês, estive lá em São Paulo. Eis que ligo o clínico lá da UPA, eu estava no hospital, né, para passar um caso, né. Lá em São Paulo é tudo bem organizado, tudo bem referenciado. Doutor, pois não. Doutor, é o seguinte, eu tenho aqui um paciente vítima de acidente com uma fratura na cabeça do rádio. Eu falei, a cabeça do rádio? E tem uma exposição de vários tendões. Aí eu comecei a pensar, né, exposição de vários tendões no cotovelo é esquisito. A gente tem ali o tendão do tríceps, tendão do bíceps, mas não é algo que aconteça com frequência, né? Eu falei, não, tá bom, a fratura da cabeça do rádio? É, doutor, a fratura da cabeça do rádio. Aí na minha cabeça já veio esse raio-x, né? Isso aí não é o raio-x que veio com o paciente, é o raio-x que eu comecei a imaginar com uma fratura da cabeça do rádio, né? Um raio-x AP de cotovelo, húmero, una, rádio, e aqui a cabeça do rádio fraturada, né? Eis que dali, depois de 1 hora, mais ou menos, o paciente chega com esse raio-x. Chegou com raio-x totalmente ao contrário do que eu esperava, que a gente tenha uma ideia na cabeça, né? Fratura da cabeça do rádio. Lembrando para vocês que aqui não é a cabeça do rádio, né? Aqui é o que a gente chama de rádio distal, a epífise do rádio, a articulação, e essa pontinha aqui que a gente chama de processo estiloide do rádio, né? E os tendõezinhos que ela fala que estava exposto eram os tendões do punho, né? Não tinha nada a ver com o cotovelo. Então, tipo assim, porque a gente fica preocupado, né, quando a gente recebe esse tipo de informação. Era já um colega formado que se dispôs a trabalhar no serviço de urgência, que é uma UPA, lá em São Paulo, e falou que isso aqui era uma fratura de cabeça do rádio. Ah, precisa ser uma pessoa superdotada? Não precisa ser uma pessoa superdotada. Precisa de uma coisa que eu chamo de básico, que é uma anatomia básica. A gente não exige de vocês sabem qual é cada músculo, qual é cada tendão, qual é, não, mas o osso, né? Pelo menos aí a parte dos acidentes ósseos mais comuns, é complicado você trocar uma cabeça do rádio por um rádio distal ou um processo estiloide do rádio, né? Então, pessoal, tem que ter anatomia básica. E o módulo de vocês, esse módulo de metodologia ativa, que a gente chama, a parte básica, lá nos primeiros períodos, eu acredito que é um pouco, não tem um foco muito grande em anatomia. Então, eu percebo sempre essa dificuldade lá no internato, então eu acabo buscando um pouco dessa anatomia, né? O ruim é porque quando chega sem a anatomia, quando vocês aprendem a anatomia, a gente vai discutir a própria ortopedia, acabou o estágio de vocês. Então, é legal chegar com conhecimento, pelo menos básico, de anatomia, para a gente poder aproveitar melhor esse estágio, que é o estágio do internato, tá? Então, a gente voltando aqui, as principais funções do aparelho locomotor, é um aparelho de sustentação e de suporte, que realmente a ortopedia estuda, né, e trabalha. Tem a função hematopoética, né? Aqui já é o pessoal da hematologia, né? Nós sabemos que as células hematopoéticas são lá fabricadas na medula óssea que fica dentro do osso, né?
do aparelho locomotor. E também tem a parte homeostática, né? Aqui a gente sabe que a maior fonte de cálcio no ser humano, ele está depositado no osso, então o osso também faz parte dessa homeostasia aí do cálcio e também do fosfato, esses dois principalmente. Então a gente tem que lembrar desses dois, mas o nosso objetivo de hoje é essa função da locomotor de sustentação ou suporte. E aqui, só apresentando o mundo um pouco, até por questão de curiosidade, na questão da residência, né, da subespecialidade. A ortopedia ela é uma especialidade de 3 anos, né? E depois dos 3 anos, você faz o que a gente chama de subespecialidade, né? Aqui está grifado de vermelho, cirurgia do ombro e cotovelo, que é a minha subespecialidade, mas tem também ortopedia infantil, tem a parte só de traumatologia, aí tem coluna, artroscopia, a parte de oncologia ortopédica, cirurgia de mão, quadril, joelho, pé e tornozelo. A maioria delas é mais 1 ano de subespecialidade, sendo que algumas já estão começando mais 2 anos de subespecialidade. A gente observa que cada vez mais essas especializações elas estão ficando cada vez mais específicas e também estão aumentando, né, a sua duração. E mostrando um pouco de trauma ortopédico, um pouco mais complexo aqui, uma lesão, uma fratura luxação de uma vértebra cervical, e aqui um exemplo de implante, né? A gente vê, colocou uma haste aqui posterior, e colocou aqui da terceira, segunda, quarta, terceira, segunda e primeira vértebra cervical, e estabilizou até na região do occipito. Aqui um outro, só exemplo de caso ortopédico, uma fratura exposta, vai para o centro cirúrgico e foi colocado aqui um fixador externo, né, que a gente chama de controle de danos. A gente vai ver algo sobre isso daqui a pouco. Um exemplo, uma radiografia, né, e aqui após o fixador externo. Esse fixador externo, toda essa estrutura que fica assim para fora, aquele que os pacientes morrem de medo, que a gente chama de controle de danos, né? Você olha toda essa parafernália aqui por fora, quando você olha o paciente, você tem 1, 2, 3, 4 pinos, né? Estabilizando a fratura. Então, isso aqui para a gente, você está sendo minimamente invasivo, né? Você está sendo pouco invasivo, onde você vai esperar aí realmente uma melhora de partes moles, alguma coisa nesse sentido, para poder reabordar no segundo tempo. Aí no segundo tempo, todo esse fixador é retirado, e aí a gente faz a cirurgia definitiva. Aí outro exemplo são as que chamam de artroplastias, né? As próteses, né? A gente vê aqui exemplos de prótese de quadril, né? A gente vê exemplo aqui de prótese de joelho, exemplo de prótese de cotovelo, prótese de ombro, enfim, se imaginar hoje, quase todas as articulações, ela consegue ser substituídas por alguma prótese, né? Por isso que a gente chama de artroplastia. A gente não chama de... Artroplastia nada mais é do que uma substituição articular. A cirurgia de quadril, para vocês terem uma ideia, foi o procedimento cirúrgico considerado pelo The Lancet no século passado, no século 21, quer dizer, que foi a cirurgia que mais conseguiu dar qualidade de vida para os pacientes. Porque os pacientes que anteriormente eles ficavam acamados, eles não conseguiam andar, e depois que fizeram uma artroplastia de quadril, o paciente conseguiu andar novamente, e de acordo com o critério que eles utilizaram, que era mais a parte do controle emocional e da parte da depressão, eles viram que isso aqui deu muito mais qualidade de vida do que uma recuperação de um infarto ou até de uma cirurgia para um AVC. E aqui, só mostrando como é que é realmente um exemplo, né? Curiosidade de saber como são aqueles materiais lá dentro, né? Então, são materiais, são ligas metálicas, são polietileno, né? São estruturas altamente... elas são rígidas, né? Elas são fortes, são estruturas que têm que ter uma certa biocompatibilidade,
já que esse instrumento vai passar a se brincar até o resto da sua vida dentro do seu corpo e tem que ter o menor desgaste possível, né? A gente fala isso realmente são coisas que movimentam aí a indústria e que normalmente são bem caras em relação a valores. E agora a gente vem aqui falar para vocês um pouco, tirar um pouco essa parte descritiva e tentar interagir um pouco com vocês. Eu vou fazer as perguntas, vocês podem pegar o chat e mandar para a IESA, e a IESA vai me passando a resposta de vocês, tá bom? Então, só para lembrar, né? Esse aqui é o jogador conhecido por todos nós, é o Neymar, que está nessa expressão de bastante dor e com a mão aqui na coluna lombar, né? Alguém lembra quando foi esse episódio e o que aconteceu? Na Copa, jogo do 7-1. Joelhada do Zuniga. Isso mesmo, isso foi na Copa de 2014, né? Isso aí aconteceu lá em Fortaleza, no estádio Castelão. O jogo era Brasil e Colômbia, né? O Brasil chegou a ganhar esse jogo por 2-1. Quem assistiu o jogo lembra que imediatamente depois disso aí o Neymar ficou fora da Copa do Mundo de 2014, né? Pegou essa joelhada, saiu do jogo e não voltou mais. Então, hipoteticamente, o Neymar sai do jogo, tá com muita dor nas costas, e vai buscar um pronto-socorro. Não tem outro caminho para o Neymar ir a não ser ir para o pronto-socorro. Chega lá no pronto-socorro, o doutor está lá de plantão, né? E atende o Neymar. Ele vai contar. Pois não, Neymar, o que foi que aconteceu? Doutor, é o seguinte, eu estava ali jogando futebol no Castelão, peguei uma joelhada do jogador, achei um pouco maldoso, e agora eu tô com muita dor aqui na parte lombar. Aí eu queria ver com o senhor aí o que aconteceu comigo. Aí você tá lá no pronto-socorro, tá bom, Neymar. Básico da ortopedia, né? Eu vou pedir uma radiografia aqui da tua coluna, vou ver o que foi que aconteceu. Quando tiver o resultado, a gente conversa novamente. Tá bom. Tá aí o raio-x da coluna do Neymar. Agora eu deixo aberto o chat aí para alguém analisar o raio-x, ver se encontra alguma alteração, alguma coisa aí. Esse aí é o raio-x da coluna do Neymar. Esperando aqui algum comentário. Todo Não, mundo tá com ninguém medo de dar tá com medo? palpite. Pode L3 falar, eu não sei o nome tá de com um ninguém, pequeno não. desvio, falaram aqui. O quê? L3 com um pequeno desvio. Se estão com medo de falar, eu acredito que talvez tenha um pouco de razão. Se for para falar, o que tem essa coluna? É uma coluna normal, tá? Uma coluna, a gente vê uma incidência que a gente chama de anteroposterior, né? O que a gente vê no raio-x de coluna? Processo espinhoso, é aqui, ó, tá bem alinhado, né? As vértices estão alinhadas, não tem nenhuma perda de altura do corpo vertebral, não vejo nenhuma alteração. No perfil, onde a gente consegue analisar melhor, a gente vê esse alinhamento aqui, ó, alinhamento anterior, esse alinhamento aqui posterior, né? As vértebras não tem nenhuma fratura. Se fosse para falar que teria alguma coisa nesse raio-x, para não chamar ele de normal, o normal aqui nessa região lombar é uma lordose, né? Então, o normal é ter um aumento dessa curvinha aqui para anterior, quando a gente olha de perfil o paciente, isso é o normal, e podemos falar que essa lordose, ela perdeu um pouco. A gente pode falar que a coluna está um pouco retificada, né? Isso pode acontecer quando o paciente tem muita dor na coluna. O paciente tem muita dor na coluna, ele faz uma contratura na musculatura paravertebral,
E aí pode realmente, na hora do raio-x, apresentar esse aspecto. Isso aqui, olha, raio-x, eu tenho uma certeza. Ele não está mentindo, ele realmente está com muita dor. Né? Tanta dor que está tendo uma contratura das musculaturas paravertebrais e mostra isso no raio-x. Fora isso, o paciente não tem nada. Então, você vai lá, enquanto o Neymar chega de novo, pega o raio-x, entrega na sua mesa, fala, doutor, meu raio-x aí, o que eu tenho? Você vai olhar o raio-x, vai dizer para ele, Neymar, por esse raio-x aqui, você não tem nada, tá normal. Mas nada, tu tá doendo tanto. Tá doendo bastante. Mas, cara, aqui não tem nada, não. Vê com raio-x normal, não tem nada. Neymar ficou um pouco inconformado, mas, doutor, tá doendo muito. Não, a gente vai passar uns remédios aqui pro Tito, faz uma compressinha de gelo e vai para casa. Aí o Neymar foi para casa à tarde. Quando dá no outro dia de manhã, você tá lá puxando 24 horas de plantão e bate você de novo. Doutor, sou eu aqui de novo. Neymar dizendo para você. Mas Neymar, o que foi que aconteceu? Doutor, minha dor não passou não. Tô com muita dor, tá muito forte essa dor na coluna, eu tomei o remédio, eu fiz compressa de gelo e minha dor não passou, doutor. Tem que resolver isso aqui. Fica aberta a pergunta, qual é o próximo passo? O que que você lá no hospital, lá no pronto-socorro de Messejana, atendendo Neymar, nesse momento, o que que você poderia fazer pelo Neymar, tá? Falaram para pedir uma tomografia ou uma ressonância magnética. A maioria das pessoas está falando isso. Isso, né? Bom, realmente uma tomografia ou uma ressonância, né? Se foi um trauma, a gente tem uma suspeita de fratura, principalmente, né? Então, dentro desse cenário, o melhor exame a ser feito para ver fratura, para ver osso, é uma tomografia de coluna lombar, tá? A tomografia de coluna lombar, ela é mais específica para a gente ver fratura. Se a gente quisesse ver partes moles, lesão medular, lesão de raiz nervosa, a ressonância seria mais indicada, tá? Então, realmente é a conduta correta, tá? Chegou lá, você fez o primeiro atendimento, não melhorou a dor, isso acontece muito, tá? Com muita frequência. No pronto-socorro normal, aí eu falo a exceção realmente dos hospitais particulares ou dos grandes hospitais, realmente você tem a mão ali, logo de imediato é uma radiografia. E realmente o paciente volta depois e você pensar, opa, tem alguma coisa aí, não melhorou, eu vou realmente pedir uma tomografia. Eu vou mostrar para vocês a tomografia do Neymar. Antes disso, eu pulei uma partezinha que eu esqueci. Quando a gente faz esse exame do Neymar e vê que não tem nenhuma lesão, a gente chega a um diagnóstico. E esse diagnóstico que a gente bota é uma contusão. Então, se você está lá na fichinha, preenchendo a fichinha do Neymar, você vai falar, você vai botar lá, hipótese diagnóstica, você vai botar lá, contusão de coluna lombar. Esse é o diagnóstico do Neymar nesse primeiro momento, né? No primeiro dia que ele chegou no pronto-socorro, né? Só que ele voltou e tem essa tomografia aí, né? A gente vê um corte axial, né? Com o sinal da seta, né? De uma vértebra lombar. No caso do Neymar, foi a terceira vértebra lombar, a L3. E aí tem o sinal da seta aí mostrando uma fratura. Alguém sabe dizer onde é essa fratura? Acidente anatômico? Processo transverso, todo mundo falando É processo isso mesmo. transverso. Todo mundo lembra da história, né? Recuperando lá vagamente na memória lá, que escutou uma história de processo transverso naquela época. Brincadeira, realmente isso aí realmente é o processo transverso da vértebra lombar. É importante saber que aqui é o canal medular, aqui está preservado, né? São as lâminas, né? O pedículo com processo espinhoso, e aí realmente essa fratura na parte mais externa aqui da vértebra, processo transverso, não tem grande problema em relação à lesão medular, alguma coisa nesse sentido, né? Então, nesse momento,
o diagnóstico do Neymar mudou. Não é mais contusão. Agora o Neymar tem uma fratura de processo transverso, ou uma fratura de vértebra lombar, L3. Então, lá no papelzinho, na ficha de atendimento, onde tem lá a hipótese diagnóstica, esse é o diagnóstico. A gente mudou de contusão da coluna lombar, agora a gente tem uma fratura de coluna lombar, tá? E aí, eu acho esse slide muito importante. É o que a gente chama de lesões elementares em traumatologia, né? A gente fala de ortopedia e traumatologia, mas isso que realmente interessa mais a vocês, a gente chama de traumatologia, né? 5 itens. Desses 5 itens que tem aqui, eu posso afirmar que 99% das vezes, quando o paciente vai num pronto-socorro por um trauma, né, o diagnóstico está dentro desses 5 itens aqui. Desculpa. Desculpa. Bem, contusão, quando vocês virem esse primeiro caso aí, que a gente ilustrou do Neymar, realmente, quando o paciente tem um trauma direto, um trauma contuso, e quando faz raio-x não vê as fraturas, a gente dá o diagnóstico de contusão. O segundo é o ferimento, né? O paciente é um politrauma, ele pode ter um trauma curto contuso, né? Então, se ele tem um trauma curto contuso, ele não vai ter só uma contusão, ele vai ter um ferimento, né? O outro diagnóstico é o diagnóstico de fratura. O quarto diagnóstico é o diagnóstico de luxação, né? E o quinto diagnóstico é o diagnóstico de entorse, né? Até luxação e entorse a gente vai diferenciar bem aqui para vocês, que é uma coisa que o leigo fala muito errado, né? Ah, doutor, não foi nada não, foi só uma luxaçãozinha, né? Então não existe luxaçãozinha, né? Existe entorse, existe realmente luxação, que digamos aqui que não é tão tranquilo, né? E que eu vou deixar bem claro agora para vocês, né? Então a gente falou de contusão, a gente fala de fratura, né? A fratura acontece quando o osso ultrapassa o limite da deformação, tá? Apesar do osso a gente imaginar alguma coisa muito rígida, o osso ele tem uma certa flexibilidade. Com o passar da idade, essa flexibilidade do osso vai perdendo, então a fratura acontece de forma mais fácil, né? E contrário na criança, o osso da criança é muito flexível, né? É um osso mais mole, né? Então, para acontecer uma fratura é mais difícil, né? Então, quando existe uma força que ela ultrapassa esse limite de deformação que o osso pode sofrer, a gente tem a fratura. Dessa forma aqui, uma fratura de fêmur, né? Na diáfise aqui, muito fácil de ver. A gente tem uma imagem anteroposterior da bacia e também tem alguma alteração. 20 segundos aí para alguém acertar esse diagnóstico aí. Fratura de colo do fêmur esquerdo. Quem falou fratura de colo de fêmur esquerdo acertou, tá? Realmente, uma radiografia, né, na incidência anteroposterior de uma pelve, né? A gente vê aqui fêmur direito, normalmente vem sinalizado aqui nesse canto, tem aqui um clipezinho, e o fêmur esquerdo, né? Então, Deus é tão bom que ele dá os dois lados, né? E a gente pode comparar. A gente compara um lado com o outro, a gente percebe que esse lado aqui tem alguma coisa errada, né? A gente vê aqui a cabeça, o colo do fêmur, trocânter menor, trocânter maior e diáfise, né? A gente tenta fazer esse desenhozinho aqui, ó, do colo do fêmur, e que a gente vê que ele interrompe, né? Então, realmente é uma fratura no colo do fêmur esquerdo, né? E um pouco mais difícil de ver, mas parabéns para quem acertou o diagnóstico aí. Então, aqui eu vou falar de uma parte chata que tem na ortopedia, né? O ortopedista, ele adora classificação. Tudo na ortopedia tem uma classificação.
A ortopedia, para quem gosta, é uma especialidade muito objetiva, né? Os ortopedistas, eles gostam de ficar decorando as coisas. Então, muita classificação, ela não é intuitiva. Ela é realmente que chama de decoreba. Você decora aquilo e pronto, né? E aí vem aquela pergunta, que até quando a gente começa a residência, a gente fica tão atordoado de tanta classificação, a gente pergunta, para que esse tanto de classificação? Às vezes, uma mesma patologia, ela tem 3 classificações de vários autores diferentes, né? A classificação é para guiar a sua conduta, o seu tratamento, entendeu? Então, o ortopedista é bem objetivo, ele olha, classifica, de acordo com a classificação, ele diz o tratamento baseado na classificação. De uma forma bem genérica, é isso que o ortopedista faz, né? De acordo com a classificação, ele vai ver qual é o melhor tratamento, tá? Então, classificação de fratura, a gente pode classificar de acordo com o isolamento do foco de fratura, o traço de fratura, a localização do traço de fratura, o desvio da fratura e algumas denominações especiais. Então, de acordo com o isolamento do foco de fratura, a fratura ela pode ser fechada, né? Normalmente a gente só fala fratura de fêmur, né? Ou então fratura fechada de fêmur, ninguém coloca fechado, né? Mas quando é exposta, a gente coloca exposta, né? Fratura exposta de fêmur. De acordo com o traço de fratura, né? Transversa, cominutiva, quando tem 2 ou mais fragmentos intermediários, oblíqua, em espiral, né? E essa impactada aqui é muito rara de acontecer. Aí tem a localização do traço de fratura, né? Aquilo que eu reforço para vocês, anatomia, né? O osso longo, ele é dividido nessas partes, né? Diáfise, metáfise e epífise, né? Proximal, quanto mais próximo do eixo, e distal, quanto mais longe do eixo, né? Então a gente tem essa classificação. Por que isso é importante? Ele teve uma fratura de húmero, né? Aí você pode imaginar vários tipos de fratura. Onde foi essa fratura? Não, ele tem uma fratura na diáfise do húmero. Ou, a gente não costuma falar muito epífise ou metáfise, né? Não, ele tem uma fratura de húmero proximal. Então a gente sabe que é realmente nessa região. Não, ele tem uma fratura de húmero distal, né? A gente sabe que nessa região, e ela pode ser articular, quando ela pega a linha da articulação, que é um pouco mais grave, ou ela pode ser extra-articular. E aqui ficou um pouco mais específico, né? Falar rapidamente do desvio da fratura, ela pode ter um desvio em valgo, né? Quando se afasta do eixo posterior. Ela pode ser uma translação, quando realmente tem perde o eixo do membro. Ela tem uma rotação, a gente vê o fêmur distal mais um pouco rodado aqui. E aqui é um conceito de encurtamento, né? Então a força musculatura é tão forte que, além de ter uma translação, ela encurtou, né? E isso é importante a gente ver, porque na hora do tratamento, isso vai influenciar pra caramba. Algumas denominações especiais, a gente vê aqui toros, né? Acontece em osso imaturo, tá? Em relação ao osso imaturo, é importante falar uma coisa para vocês. Não confunda fise de crescimento com fratura, né? A gente vê aqui, ó, o rádio distal, o raio-x de perfil, né? A fise de crescimento, a epífise e a metáfise. E aqui a gente vê uma deformidade, como se o osso tivesse amassado. Isso só acontece em osso de criança, a gente chama fratura em toros, né? Esse aqui é algo que vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, quando a gente vê fratura, tem um tipo umas espículas, né? A fratura aguda, ela não faz algo arredondado, entendeu? Ela não faz algo arredondado assim, ó. Ela faz tipo uma espícula, né? E qual é a característica da fratura galho verde? Um pouco de anatomia, aqui é um osso longo, essa parte mais escura é a medular óssea, essa parte mais clara, né, mais radiopaca, ela é a cortical. Você segue uma cortical aqui, ela está íntegra, e a outra cortical, ela está fraturada. Esse tipo de fratura só acontece em criança, né, tem que ser um osso mais flexível, onde pode ter fratura de uma cortical e a outra permanecer. Isso a gente chama de galho verde,
Se alguém já tentou alguma vez quebrar um galho verde, a gente tem uma certa dificuldade. Às vezes quebra um lado e o outro lado acaba não quebrando, né? Então essa é a característica de galho verde. A fratura pode ser patológica, né? Aqui é um exemplo de uma neoplasia, causa um enfraquecimento do osso, e pelo enfraquecimento causado por uma neoplasia, ele tem a fratura, e a gente chama de fratura patológica. Fratura por compressão, acontece principalmente na coluna, e aqui uma fratura por estresse, fica um pouco mais específico, né? Fratura por estresse é quando você tem um trauma repetido no mesmo osso, principalmente quem gosta de correr, às vezes pode aparecer com esse tipo de fratura aí. Bem, passando um pouco de fratura, a gente tem o conceito de luxação, tá? A luxação, o conceito é esse, é a perda total da congruência articular. A gente vê um exemplo na articulação glenomeral, né? Aqui é a glenoide, aqui é a cabeça do ombro totalmente fora da glenoide, e depois de uma manobra de redução, a gente contém o ombro reduzido, né? Glenoide, cabeça humeral, então a articulação glenomeral estabelecida. Então, o conceito de luxação é a perda total da congruência articular. Outro exemplo de luxação, mais fácil de ver, um raio-x anteroposterior de um cotovelo, onde a gente observa aqui o húmero, né, a una e o rádio, e realmente totalmente a perda total da congruência articular. A luxação é considerado posso falar como emergência dentro da ortopedia, né? Então restabelecer essa congruência articular, o ideal é que aconteça em até 6 horas, né? Tô lá no interior, você vê um raio-x desse, vou lá, tô com o ombro luxado. Aí você fala, e agora? Mando para referência ou fico com ele aqui e ele vai amanhã, vai no segundo momento? Não, tem que ir agora, tá? Isso aqui é uma emergência dentro da ortopedia. Pessoal, bem claro, né? É uma urgência ortopédica, tá? O paciente não vai perder a vida dele por causa de um ombro luxado. Então, só tomar cuidado com essa expressão. É uma urgência ortopédica, né? O ideal é que essa articulação seja restabelecida o quanto antes, o limite de até 6 horas, porque diante disso você pode ter necrose da cartilagem articular e também necrose da cabeça do húmero, ou dependendo da articulação acometida. E alguns casos mais graves, né? Uma luxação exposta de joelho, né? Isso aqui é raro de acontecer, mas pode acontecer. A gente olha o raio-x aqui, a perda total, o fêmur aqui, a tíbia aqui em cima. Agora imagina que aqui atrás, ó, era para passar artéria poplítea, nervo, né? Nervo ciático, né? Então a gente vê que realmente a gravidade desse quadro aqui não é só ortopédica, a gravidade é neurovascular também. Aqui vem o conceito de entorse, né? Entorse nada mais é do que uma torção na região articular que geralmente envolve lesão ligamentar. É como se a entorse fosse um passo antes da luxação. Tem a torção, se a articulação não perder a congruência, ela pode ter lesão ligamentar. Quando ela tem lesão ligamentar, a gente vê que o paciente tem uma entorse. Aqui está a imagem de um tornozelo, porque é a articulação que mais frequentemente sofre com uma entorse, e alguns exemplos de ligamento. Então, você tem realmente a lesão do ligamento fibrotalar anterior, que é o mais comum nesse tipo de entorse, e aí causa aquele tornozelo bem edemaciado, bem preocupante. Você faz a radiografia, quando você radiografa, você não vê nenhuma lesão do tipo fratura, aí a gente consegue chegar no diagnóstico de entorse de tornozelo, e não uma luxaçãozinha, como popularmente o pessoal leigo fala, tá? Então a entorse, ela pode ser ainda, a gente classifica ainda em leve, moderado e grave. Então um exemplo aqui de entorse grave, né? Entorse grave tem característica um edema muito evidente, né? Um hematoma evidente, e o paciente não consegue de forma alguma apoiar esse pé no chão, tá? A forma moderada é um edema um pouco menos evidente, e o paciente consegue ainda andar,
só que reclamando de muita dor, ele anda mancando. E a entorse leve é aquela mais comum que acontece no dia a dia. O paciente consegue andar, né, e sente uma dor leve, e normalmente não tem um edema muito profuso, né? Ele anda normalmente sem mancar. Leve, moderada e grave. Entorse no joelho é bem comum também. Só um exemplo aqui, uma lesão do ligamento cruzado anterior. Quem gosta de um futebol aí, pratica esporte, é uma lesão bem frequente. Então, uma lesão no ligamento cruzado de joelho, ela origina de uma entorse grave do joelho. Só aí agora a ortopedia básica chega ao fim, né? Então a gente vai respirar fundo aí, vai tomar um cafezinho, beber água gelada, que a gente vai falar de fratura exposta. Aí eu posso abrir aqui uns 5 minutinhos ou até menos, se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa específica de ortopedia básica. Porque depois de misturar com fratura exposta, a gente vai ficar muita coisa para o final. Teve uma dúvida aqui do Paulino Frota. Ele perguntou se a entorse pode ver com o USG. Ultrassom. Bem, a entorse você consegue ver com uma ultrassom, tá? Uma entorse, por exemplo, de tornozelo, se você não viu fratura, tipo assim, o diagnóstico ele é clínico. Você fez uma radiografia, você não viu fratura, e o paciente na anamnese te conta que foi um trauma torsional, você vai dar o diagnóstico de entorse de tornozelo e vai seguir o tratamento para entorse de tornozelo. Aí se falar o tratamento talvez vai ficar muito específico, você tem que fazer gelo, evitar carga, se for uma entorse grave, você tem que mobilizar essa perna por 15 a 21 dias e tomar os anti-inflamatórios. Que eu tenho que falar que você não precisa de ultrassom para dar o diagnóstico de entorse. Você vai fazer ultrassom, você vai ver lá que o ligamento ou o fíbulo está lá, ou o calcânio está lá, vai estar rompido, mas o tratamento vai ser conservador. Aí é um pouco diferente quando a gente fala do joelho, tá? A gente fala do joelho, o paciente tem uma entorse e uma ultrassom, ele não consegue ver ligamento cruzado do joelho. Aí no caso do joelho, vai ser só uma ressonância, né? Você vai de qualquer forma manter o mesmo tratamento, gelo, evitar carga, anti-inflamatório, aí depois que diminuir esse processo inflamatório, aí que você vai examinar o joelho e aí pedir uma ressonância para poder ver esse tipo de lesão. Mas, tipo assim, de imediato no pronto-socorro, o tratamento não vai mudar. Certo. Teve uma outra pergunta aqui. Qual o exame de imagem usado para avaliar a lesão ligamentar? O Arthur Carneiro perguntou. O melhor exame de imagem para lesão ligamentar é a ressonância magnética, tá? A ultrassom, em muitos casos, ajuda, né? A ultrassom de tornozelo vê bem, ultrassom de ombro consegue ver bem, já a ultrassom de joelho não é legal, entendeu? Mas, tipo assim, o exame padrão ouro para ver lesão ligamentar, independente de ser tornozelo, joelho, ombro, punho, mão, o exame padrão ouro vai ser a ressonância magnética. A Júlia Stephanie perguntou. Qual o segmento nas entorses? Sempre devemos imobilizar ou encaminhar para o ortopedista? É uma boa pergunta, né? Acho que eu vou debater um pouco mais esse tema da entorse, porque entorse tornozelo é tipo uma lesão mais frequente de pronto-socorro, tá? Por isso que eu coloquei essa classificaçãozinha. Lembra que eu falei lá na entrada? O ortopedista adora a classificação, porque a classificação ele já te dá a conduta. Se for uma entorse leve ou uma entorse moderada, na entorse leve, anti-inflamatório e gelo praticamente. A moderada, se o paciente estiver muito queixoso, você pode evitar a carga no membro, mas não precisa imobilizar. Agora, uma entorse grave, aí você fazer o que ele chama de, tem até uma regra mnemônica que chama PRICE, né? Que é proteção, repouso e gelo, né? Então a proteção que ele fala realmente é uma imobilização, uma talinha bota, ou então aquelas botinhas que já tem na farmácia que a gente chama
de RoboFoot, aquela botinha preta, e aquilo é melhor porque ela te permite tirar da bota, fazer compressa de gelo e colocar na botinha de novo. Em torno de 3 semanas é o tempo que regride esse edema, os ligamentos já conseguem já ter uma certa cicatrização ligamentar, e aí você encaminha o paciente para fazer fisioterapia. Às vezes uma entorse e tornozelo grave, né, uma lesão de vários ligamentos, e normalmente não é cirúrgico, às vezes o segmento é até pior do que uma fratura, por exemplo, porque o paciente fica um bom tempo fazendo reabilitação com fisioterapia, dependendo ali daquela boa cicatrização. Às vezes uma fratura você opera, coloca lá uma placa, um parafuso, estabiliza, e com um mês aí o paciente está andando sem maiores problemas. Já na entorse, dependendo da gravidade, ela pode ser até pior. Boa. Uma outra pergunta, da Amanda Botelho. Qual o movimento comum que provoca o rompimento do ligamento cruzado anterior? Ligamento cruzado anterior, a função dele é impedir a translação do anterior do joelho, né? Eu coloquei essa foto aí, que ela é bem importante, que ela faz exatamente o mecanismo de trauma. Então, esportes que é de corrida interrompida, tipo assim, de vai e vem, tipo futebol, você corre para um lado, interrompe, vai em outra direção, é geralmente nesse movimento que acontece, né? Onde a tíbia ela fica estabilizada no chão e o fêmur, pode até acompanhar a setinha aqui, a tíbia ela fica estabilizada, até faz uma rotação medial e o fêmur faz uma rotação lateral. Nessa rotação lateral que o fêmur faz e a tíbia é estabilizada, acontece a ruptura do ligamento cruzado anterior, né? E o cruzado posterior, ele é mais grosso, ele é mais firme, ele é mais difícil de romper. Normalmente são acidentes automobilísticos, né? Onde você com o joelho dobrado, você tem um trauma muito forte na região anterior da tíbia. E acaba deslocando essa tíbia para posterior e aí lesiona o cruzado posterior. Mas o mais comum aí, mais de 80% das vezes, vai ter lesão só do cruzado anterior. Então hoje a gente tem que o futebol é o principal atividade esportiva aí, que acontece a lesão desse ligamento. Certo. A gente tem mais algumas perguntas, senhor. Pode continuar ainda? Deixa eu ver o tempo aqui. Mais uma pergunta. Certo. O José Vitor Barroso perguntou: depois de sofrer a entorse de tornozelo, é mais fácil ter outra entorse? A preocupação quando a gente sofre uma entorse de tornozelo é ela virar uma instabilidade aguda, que é no momento, e depois virar uma instabilidade crônica, né? Então, se você não fizer o tratamento regular, você tem uma chance de ter uma nova entorse nesse mesmo tornozelo. Por quê? Porque você fica com um tempo sem apoiar esse pé no chão, você perde o que a gente chama de propriocepção, né? Nada mais é do que aquela sensação de que seu pé está tocando no chão, aquela sensação de sentir as coisas, você ter uma sinalização a nível central que você consegue fazer aquele movimento. Então, se você não tiver uma boa reabilitação em termos de fisioterapia, você tem a chance, com certeza, muito maior de ter uma nova entorse nesse tornozelo do que no outro. Então, uma entorse aguda, maltratada, vai virar uma instabilidade crônica do tornozelo no futuro. E essa instabilidade crônica é quem vai... Essa instabilidade crônica aí que normalmente é de caráter cirúrgico, é uma cirurgiazinha bem chata, bem complicada. Bem, acho que agora a gente vai continuar um pouco nas fraturas expostas. No final, vou abrir mais um espaço para dúvida. Se tiver dúvida também da ortopedia básica, a gente está aberto para responder também. Tá? Fratura exposta, a gente sempre vem com um conceito, é a fratura na qual uma ruptura na pele ou nos tecidos moles subjacentes permitirá a comunicação do foco de fratura com o meio externo, né? Essa é a definição de fratura exposta. Pode ser direta, aquela que, se perguntar para minha mãe, ela vai saber que é a fratura exposta, né? Onde você vê realmente o foco de fratura do osso, o famoso osso para fora, né?
o foco de fratura através da ferida de partes moles, e tem a que chama de a indireta, né? É aqui onde realmente o clínico pode se embananar, às vezes até alguns ortopedistas se embanam e acham que não é fratura exposta, tá? É onde o próprio hematoma fraturário, se houver um ferimento que ele tem uma comunicação com o meio externo, isso é uma fratura exposta, né? Você não vai ver o osso, entendeu? Mas você sabe que aquela lesão ao nível da fratura nada mais é que a comunicação do meio externo com o foco de fratura. Então também é fratura exposta. Aqui é a fratura exposta normal e aqui é uma fraturazinha de punho aí, um pouco difícil de visualizar. Ah, isso é exposta, não é exposta? Aí você vai examinar, né? Coisa que eu sempre vou insistir para vocês, examinar o paciente. Se vocês olharem essa figura mais de pertinho, vocês vão ver que aqui na fratura tem tipo umas gotinhas de gordura. Na foto é um pouco difícil de ver, mas é essa técnica que a gente utiliza para dar esse diagnóstico. Às vezes não tem, às vezes tem essas lesões pontiformes, onde você vai ver tipo umas gorduras, umas gotículas de gordura, presença no sangue, tá? A gordura no corpo da gente tem basicamente em dois locais, eu estou falando mais de membro, né? Ou ela acumula no subcutâneo, ou ela tem dentro da medula amarela, né? A medula óssea amarela nada mais é do que, depois de um tempo, ela vira ali um depósito de gordura também. Quando o paciente tem uma fratura, eu vou ver se você olha assim de perto e coloca a luz contra esse ferimento, e você vê tipo uma gordura, umas gotinhas de gordura no meio do sangue, é tipo você vê um óleo na água, tá? Então, se você fizer um exame minucioso, você vê isso, você tem o diagnóstico de fratura exposta, tá? Radiograficamente, às vezes você pode ver um enfisema subcutâneo, às vezes lá há no foco de fratura, tá? Aqui, uma fratura exposta mais evidente, ó. A gente consegue ver, principalmente no fêmur, ar, né? Você vê aqui, ó, ar aqui, né? Na verdade, a radiotransparência infere que a gente tenha ar, né? E aqui a gente vê que o fêmur ultrapassa a cobertura de partes moles do raio-x. Então, radiograficamente, a gente consegue já saber que é uma fratura exposta. Porém, a melhor forma de você dar diagnóstico de fratura exposta é examinar, né? É isso que eu vou insistir com vocês. Tá? Então, quando a gente fala de fratura exposta, a gente considera esses três fatores, né? A gente tenta imaginar qual foi a energia cinética do trauma. Quando o paciente chega, o politraumatizado, depende dos casos, o paciente conseguir fornecer informação, você pergunta, como foi de carro? Ou então você pergunta para o socorrista, tinha mais pessoas no carro? É importante saber se alguém morreu no acidente. Quando é um acidente tão grave que alguém morreu no acidente, você já tem certeza que a energia cinética do trauma ela é alta, então você tem que ir atrás de algumas lesões ocultas, e aqui eu falo especificamente questão de fratura, né? Importante saber o tempo de evolução da fratura exposta, né? Por causa da infecção e o local onde ocorreu, né? Ocorreu uma fratura exposta em casa é diferente da fratura exposta na fazenda, por exemplo, dentro de um curral, tá? Que o nível de contaminação é muito maior. E depois disso a gente analisa três fatores. Muito importante, que muita gente despreza, né? Que é a lesão de partes moles ao redor daquela fratura, o tipo de fratura e o grau de contaminação. E aí eu volto a falar de classificação com vocês. Essa classificação que vocês vão ouvir, né? Tá realmente até no meio de curso, e se algum dia cobrar em prova de residência para vocês, é essa classificação aqui que vão cobrar. A classificação de Gustilo, modificado por Anderson. Gustilo foi um dos pioneiros que realmente fez trabalhos interessantes a respeito de fratura exposta. Ele faz trabalho desde 1970. E hoje é uma classificação amplamente utilizada. Qual o sentido da classificação? Imagina que eu estou com um colega ortopedista em outra cidade que quer transferir o paciente para o meu serviço, porque o tipo de fratura é mais complexo e ele quer transferir para o meu serviço.
Então, se ele falar, doutor, tem uma fratura assim, 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 uma exposta, classificação de Gustilo 3A. Quando ele fala classificação de Gustilo 3A, eu já começo a imaginar como é essa fratura, entendeu? Eu já sei que o nível de contaminação é alto, eu já sei que o ferimento não vai ser um ferimento pequeno, eu já sei, se ele falou 3A, a gente consegue fazer uma cobertura cutânea e que a lesão óssea é uma lesão de alta energia. Então, essa também é importante da classificação, não só para dar conduta, mas também para, se você visualizar o paciente ou o raio-x, você consegue inferir o tipo de gravidade da lesão. A classificação de Gustilo ela vai de 1 a 3, sendo que o 3 a gente divide em A, B e C. Ela avalia o tamanho do ferimento, menor que 1 centímetro, entre 1 e 10 centímetros tipo 2 e maior que 10 centímetros. Nível de contaminação, lesões de partes moles e a lesão óssea. Aqui embaixo, vocês virem de vermelho, é algo que realmente eu chamo a atenção, que vocês devem saber. Ferimento por arma de fogo em ambiente rural, independente do tipo de lesão óssea, independente do grau de contaminação, independente de qualquer coisa, já vai ser classificada como 3A. Por quê? Ambiente rural é um alto grau de contaminação, então a gente já considera 3A, e por arma de fogo é uma alta energia na fratura, né? Provavelmente vai ser uma fratura multifragmentar, então de antemão ela já é uma fratura 3, né? O B e o C, o que difere eles é essa parte aqui, tá? O B é aquela fratura é aquela lesão que você não consegue fazer uma cobertura cutânea por completo, e o 3C é uma lesão vascular que necessita de reparo, né? Então, é lesão vascular que você, opa, tem uma coisa errada aqui. Você chama o vascular, ele resolve naquela lesão, e aí você classifica ela como 3C, tá? Tipo 1, né? Fragmentozinho puntiforme, e quando você pede o raio-x, você vê um raio-x desse aqui. Você vê esse fragmentozinho puntiforme, viu a gotinha de gordura, alguma coisa nesse sentido, e vê uma fratura na topografia da lesão, você não tem que ter dúvida que isso é uma fratura exposta. As pessoas têm muita dificuldade, principalmente os clínicos, em ver isso, tá? Imagina um ferimento exatamente na topografia da fratura. É uma fratura exposta, tipo o de Gustilo e Anderson. Isso aqui eu comentei um pouco para vocês, né? Fratura exposta puntiforme, esse primeiro item aqui é só explicando da gordura que você consegue ver no sangue. E esse tipo 2, eu nem comentei para vocês, porque é uma coisa que o livro descreve, mas é uma coisa meio impraticável, né? Você vai comprimir a ferida por 3 minutos, e se não houver coagulação, é que esse sangue é ósseo, não é dos capilares, né? Você imagina, você com a fratura exposta, você vai deixar alguém comprimir durante 3 minutos. Ninguém vai deixar, né? Porque dói pra caramba, dói pra caramba. Então, a gente encontra umas coisas nos livros, né? Mas é uma coisa impraticável. Se for a minha perna, pelo amor de Deus, não precisa comprimir 3 minutos, tá? Diz que é exposta e segue o tratamento. Uma tipo 2, um ferimento um pouco maior aqui, 1,5, 2 centímetros, né? E aí vem a tipo 3A, onde você pode ter uma cobertura cutânea. A tipo 3B, a ferida é tão grande que você não consegue fazer a cobertura cutânea. A tipo 3C, só exemplificando aqui uma lesão da artéria poplítea. Então é aqui que eu realmente venho com vocês, né? A fratura exposta, eu bato muito na tecla, além do diagnóstico, na conduta, né? Qualquer plantão que o SEDEC não for, mesmo aqui na área central de Imperatriz, por exemplo, um plantão no hospital privado aqui, no São Rafael, esse paciente, eles chegam primeiramente para vocês. Não tem ortopedista que fica de plantão em hospital particular. Então você vai lá, você vai olhar, você vai dar o diagnóstico, aí você vai pedir para chamar o ortopedista.
ao redor, fora o socorrão, é o único lugar que tem ortopedista de plantão. Então, em todo local, você tem que ter uma conduta frente a uma fratura exposta. Por que eu insisto nessa etapa aqui com vocês? Porque se o clínico fizer uma boa contusão da fratura exposta, vai ajudar muito o paciente. Às vezes essa fratura demora a chegar no ortopedista. E se o clínico simplesmente, não, é uma fratura exposta, manda para o ortopedista, a gente sabe que essa burocracia de ir lá, fazer regulação, chamar a ambulância, ela é demorada. Então, você tem que fazer o mínimo naquele momento que o paciente está de frente para você. Então, chegou no hospital, a TLS, né? A gente vê algumas figuras aqui no atendimento pré-hospitalar, né? Nada mais você tem que fazer é dar uma estabilidade do membro, quem por sinal vier trabalhar em SAMU, né? Essa estabilidade provisória do membro, ela já permite o alívio da dor e melhora a circulação. Uma coisa que eu vou fazer é uma observação. A gente que trabalha em emergência, a gente vê muito o socorrista, do jeito que ele encontra o paciente na rua, no chão, eles enrolam, fazem a mobilização. Se o pé do cara tiver igual o pé do curupira para trás, os caras enrolam e traz para o hospital, entendeu? Tipo, se tiver um pouquinho mais de atenção, de cuidado, eu não quero que você faça a redução da fratura lá no meio do asfalto. Mas por mais torto que o pé esteja, você pode fazer o alinhamento daquele membro, né? Igual está sendo feito nessa figura aqui, para depois se fazer uma imobilização provisória, entendeu? Porque quando você faz o alinhamento desse membro aqui, a lesão de nervo e a lesão de vaso e a perfusão distal, você já está preservando esse paciente. Então ele chega com uma chance menor de amputação no caso de uma lesão grave como essa aqui. Então, tá fazendo atendimento SAMU, acho que tem até um estágio de vocês dentro da faculdade que é no SAMU. Cara, faz o alinhamento do membro. Não, você não vai prejudicar em nada. Eu tenho medo de piorar para o ortopedista. Não, você só vai ajudar. Se você fizer um alinhamento mínimo do membro, você vai ajudar bastante o paciente e o ortopedista na hora da condução. Não o cara tá lá com o braço todo torto, com a perna toda torta, e você simplesmente enfaixar daquele jeito e levar para o hospital, né? Chegou para o hospital, a TLS, a gente não pode esquecer dessa siglazinha, né? Todo paciente de acidente não deixa de ser um politraumatizado, né? E aí a gente tem que fazer aquela parte lá na letra E, que é a exposição do paciente. Você tem que expor o paciente, tirar toda a roupa e principalmente se ele vier enfaixado, né? Então, é isso que eu insisto para vocês. Examina, entendeu? Não, você tem que olhar, antes de mandar, você tem que descrever o que você está vendo, entendeu? Não acredita em socorrista, não acredita em SAMU, não acredita em nada. Você tem que ver para você examinar e descrever. A maioria das coisas que acontece, do jeito que o SAMU leva para algum lugar onde não tem ortopedista, se o SAMU fala que é exposta, o pessoal simplesmente ignora o que é e fala, não, então toma aqui o papel, encaminha para o ortopedista, né? Cara, examina, entendeu? Porque senão você vai passar vergonha. Nem sempre o socorrista sabe o que é o exposto e o que não é, entendeu? Então, você vai lá, trazer o paciente para a sala da urgência, você vai descobrir aquela região. Descobriu? Viu que é exposta? Você vai cobrir e vai mandar para o raio-x, se tiver raio-x na sua região. Né? Quando voltar o raio-x, viu a fratura, você já sabe que é uma fratura exposta. Entendeu? Então, você vai examinar, pegar uma compressa estéreo, né? Ou gás estéreo, e você vai enfaixar de novo esse curativo, né? Para você evitar uma piora no grau de contaminação desse ferimento aqui. Então, não tem medo, não morde, não voa, tipo assim, sangue no teto, não. Se você desenrolar com calma esse ferimento e examinar essa lesão. Você é o médico. Se você é o médico responsável, você tem que examinar. Você tem que saber realmente o que está acontecendo, tá? Examinou, fez a mobilização provisória, né? E vamos seguir na conduta, tá? Viu que é uma fratura exposta? Isso aqui vocês podem fazer a diferença, né?
antibiótico terapia, né? O ideal é que em até 3 horas, esse paciente com fratura exposta já tem que ter recebido uma dose do antibiótico. Os estudos mais recentes mostram que a antibiótico terapia chega a ser mais importante do que a própria limpeza cirúrgica, tá? É mais importante que a limpeza cirúrgica. Então, já pensou, você é um clínico, caminha o paciente tal, escreve na evolução que você vai fazer o encaminhamento, realizado, 2 gramas de cefazolina, aqui endovenoso e tal. Rapaz, o ortopedista, se ele visse a evolução dessa, acho que escorria uma lágrima no olho dele, entendeu? Se quando ele recebe esse paciente na urgência, dificilmente chega dentro de 3 horas, e ele vê lá que o clínico teve a preocupação de prescrever um antibiótico. Então, isso realmente se ajuda muito o paciente você ter essa pequena percepção, que eu acho que é pequena, dar uma dose de antibiótico antes do paciente ir, né? Antes do paciente ir. Então, isso é muito importante. Eu falei, novos estudos falam que a antibióterapia precoce é mais importante até do que a drenagem cirúrgica, tá? E aqui em segundo lugar tem a tetanoprofilaxia. Isso aqui é uma coisa, posso falar que é muito negligenciada, tá? Não só pelo clínico, isso aí eu falo mesmo ao nível do especialista mesmo. O próprio ortopedista na, na sua urgência, às vezes negligencia a proteção contra a infecção contra o tétano, né? E no protocolo você tem que preocupar com a tetanoprofilaxia, perguntar para o paciente, lógico, se ele for capaz de responder, não for um politrauma grave, a respeito da proteção contra o tétano. O ideal na prescrição é você botar uma dose da difteria, da DT, né, intramuscular, e algumas vezes, só se for alguma lesão muito grave e o paciente não saber o histórico vacinal, você vai fazer imunoglobulina. Não é comum, nunca vi ninguém fazer na urgência pronto-socorro, mas essa é a indicação. Se você for lá colocar uma dose de DT, você já fez muito da sua parte. O antibiótico de escolha é uma cefalosporina de primeira geração, né? Então a gente tem a cefazolina e tem a cefalotina. São os dois principais. Para fratura tipo 1 e tipo 2, né? E a tipo 3 tem que associar um aminoglicosídeo. No caso aqui de escolha é a gentamicina. Quando eu falo isso aqui tipo 1 e tipo 2, é a classificação de Gustilo, tá? Classificação de Gustilo e Anderson. Aí muito trabalho querem colocar tipo 2 para já associar a gentamicina, tem uns trabalhos que falam que é tipo 2 basta a cefalosporina de primeira geração. A última revisão que eu acompanhei para fazer essa aula deixava o tipo 2 na classificação apenas da cefalosporina de primeira geração, tá? E a partir do tipo 3 você associa uma gentamicina. Até coloquei aqui de vermelho, na prática. Cefazolina, 2 gramas, endovenoso, tá? Você não precisa botar X de água destilada, a enfermagem sabe. Deixa a enfermagem trabalhar e fazer a parte dela também. Aí depois, após isso, deixa 1 grama de 8 horas por 24 horas. Isso que é antibiótico profilaxia. Identificou que é uma tipo 3, uma lesão mais grave? Gentamicina, 240 mg, 250 soro fisiológico, uma vez ao dia, tá? E uma dose contra o tétano. Então, isso daqui, o paciente não precisa chegar direto com o especialista para ele prescrever esse antibiótico, tá? Se o clínico tiver uma percepção interessante do caso, ele já vai ajudar bastante. Interessante se for fazer antibiótico, mandar o recadinho, né, para o especialista lá, falando que você fez na urgência. E aí é importante também ter os exames de imagem, né? Você vai fazer o exame de imagem, basicamente radiografia, e esse paciente aqui eu falo a nível hospitalar já, com o especialista ele vai para o centro cirúrgico. Importante, já o ortopedista fala aqui avaliar minuciosamente as condições neurovasculares distais da fratura e anamnese, né? Saber o que causou, trauma, o tempo decorrido para ele ter ideia do risco de infecção e a gravidade daquela fratura. Exemplos graves aqui,
Olha um caso grave igual esse aqui, né? Então a gente vê um risco imediato de amputação, possivelmente lesão de tendão, né? Dificilmente vai para o centro cirúrgico vai conseguir fazer uma cobertura primária dessa lesão, né? Já classificaria com uma T3B, porém não virá uma 3C se for analisar a parte da vascularização. Então é interessante aqui vir aqui palpar, né? Pulso tibial posterior, pulso pedioso, né, para saber qual é a viabilidade desse membro aqui. Aqui é outro caso também bem grave. E aí, esse paciente vai lá para o centro cirúrgico e aí o ortopedista vai tomar de conta dele e fazer a conduta dele. Mas o que você precisa saber, o que o ortopedista faz, né? Não, muita discussão a respeito da cultura do material. Não, vamos aqui coletar o material para saber que é o possível germe que tem para a gente poder dar o antibiótico. Isso não mostrou eficácia, né? Os últimos trabalhos falam que só 25% das vezes o material coletado na ferida da fratura exposta realmente foi a bactéria que causou a infecção. Então isso não é feito de rotina, tá? A gente, lógico, mais frequente é o Staphylococcus aureus, né? E quando pensa no tipo 3, num gram negativo, geralmente em Pseudomonas, tá? E aí no tipo 3, realmente uma associação com gram negativos. E aqui é a conduta já dentro do centro cirúrgico. Você tem que fazer o debridamento radical, né, de todos os tecidos lá desvitalizados e uma limpeza importante desse ferimento. Vai remover tudo que é de corpo estranho, pedra, capim, terra que tem de dentro, né? Se você já vê aquele tecido que ele não tem mais vida, que ele é desvitalizado, você vai retirar aquele tecido e vai criar uma ferida vascularizada. Aí vem o que a gente fala aqui da regra dos 3 Cs. Isso aqui é uma coisa interessante que às vezes pode cair até em prova, né? Você vai ver a viabilidade muscular, né? Você tem que ver a consistência do músculo, a coloração, se é aquele vermelho mais vivo, ou se realmente está aquele roxo, né, já necrótico, a contratilidade, você estimula o músculo para ver se ele é capaz de contrair, e você pode fazer algum cortezinho pequeno para saber a capacidade de sangrar. Você faz um cortezinho, o músculo não sangrou, aquele músculo ele já está inviável. Não adianta você lavar e fechar e deixar ele dentro, porque ele vai necrosar e vai só ser um meio de cultura para a bactéria ali dentro. Então a gente leva em consideração esse regra dos 4 Cs para a gente analisar a viabilidade muscular. Ah, professor, vai lá, o ortopedista arrancou o músculo todo da perna do cara. Se o músculo não for viável, o ortopedista não vai deixar, ele vai tirar, tá? E aí vem aquele dilema, né? Leva para o centro cirúrgico, uma limpeza exaustiva com soro fisiológico. No trabalho antigo, do Gustilo, ele falava limpeza com 10 litros de soro fisiológico. Então, realmente, a enfermagem ela tem pena de soro, né? E o ortopedista não gosta de pouco soro, ele gosta de muito. Ah, professor, toda vez são 10 litros de soro fisiológico, você tem uma fratura exposta de dedinho, você tem que levar 10 litros de soro. Aí o novo trabalho fala que não tem tanta necessidade de 10 litros de soro numa fratura de dedo. Ele divide em fratura tipo 1, 3 litros de soro, fratura tipo 2, 6 litros, e fratura tipo 3, aí 9 a 10 litros de soro por vez, né? Isso estou falando de centro cirúrgico, né? Aí o aluno formou aqui, foi dar plantão lá no interior do Pará. Ele acha que se ele encaminhar esse paciente, ele vai ver o ortopedista daqui 3 dias. Já chegou, tá? Já chegou paciente, de uma vez chegou um paciente de Altamira no Socorrão, que ele já estava com a fratura exposta há 5 dias. Aí o paciente pergunta, professor, posso fazer a lavagem aqui na sala do PS mesmo? 20 segundos aí para opiniões de vocês aí. Se pode, se não pode, o que que acontece se limpar, se lavar esse paciente no PS? Uma pessoa falou que pode, outra falou que tem risco de contaminação, outra falou, não, somente em ambiente estéril.
alto risco de contaminação. O pensamento correto, né, realmente é fazer isso em ambiente cirúrgico, tá? Em ambiente limpo, né? Uma sala de pronto-socorro, ela é muito contaminada. Você imagina uma sala de pronto-socorro, ali entrou traumatizado, aí daqui a pouco vem um paciente com abscesso, da cirurgia geral, aí drena lá, daqui a pouco chega um paciente, um pé diabético lá, podre, entendeu? Então, no ambiente do pronto-socorro é muito contaminado. Não tem nenhuma indicação de fazer uma limpeza no ferimento. Quando eu falo de limpeza, é aquela limpeza cirúrgica, profunda, né? Você vai examinar, nada impede de você jogar um sorinho ali por cima, tirar, tipo assim, um excesso de terra, um capim que tiver dentro, uma sujeira mais grosseira que tiver dentro, bota o curativo estéreo e enfaixa, tá? Mas realmente a limpeza do ferimento, ela tem que ser no centro cirúrgico, né? Quanto menos tempo aquela ferida manter, quanto menos tempo ela manter descoberta ali no pronto-socorro, vai ser melhor para o paciente, tá? E aí vem, depois que a gente vai lava, aí vem o fechamento da ferida, né? Primário, né? Quando você consegue fazer a sutura da pele normal, e aí, às vezes, em alguns casos, a ferida permanece aberta. Aí você vai botar lá gás, algum material biológico ou sintético, e aí depois você acaba levando esse paciente a cada 2 dias para o centro cirúrgico para fazer uma limpeza. Viu que não tem nenhuma infecção ou nenhum sinal de infecção, aí nesse caso a gente pede o auxílio da cirurgia plástica para fazer aquela possível cobertura desse paciente aí, tá? Cobertura cutânea. E com tudo isso, né, depois que você faz a limpeza e tal, você vai fazer o fixador, tá? O fixador, somente para ossos longos, ele é o que a gente chama de controle de danos, né? É ele que realmente vai ali estabilizar aquela fratura, vai manter a perfusão, vai permitir cuidar das partes moles, que depois toda essa parte de músculo, pele, tecido subcutâneo, ela pode evoluir, e com o fixador, você permite que o paciente não sinta dor, você mantém a perfusão e permite que a enfermagem consiga fazer um curativo interessante, tá? Então, os pacientes têm muito preconceito com isso aqui. Mas, na verdade, isso aqui é um controle de danos muito eficiente e, quando bem utilizado, ele salva muita perna e muito braço aí. Um pouco das referências, colocar de uma forma diferente aqui, imagens na maioria do Google, o livro de fraturas em adultos do Rockwood, que é o livro meio que a bíblia da parte da ortopedia em relação a fraturas, tá? E aqui está aberto de novo para dúvidas, fratura exposta ou da ortopedia básica. Certo. Como tiveram algumas ainda da primeira parte, eu vou continuar com elas. Tá bom. O Gabriel Costa perguntou: se na entorse rompe todo o ligamento? Não, são vários ligamentos, né? De tornozelo, pelo menos, tem pelo menos ali uns 5 a 7 ligamentos, né? A ruptura de um único ligamento já é considerada uma entorse. Se o paciente fez um edema, por menor, mas que seja um edema significativo do tornozelo, com certeza tem a lesão do ligamento fibrotalar anterior, que é o primeiro ligamento ali que aparece, que rompe nessa entorse. Mas não tem que romper todos, não, tá? Para considerar uma entorse, não. A Thalita perguntou: como acontece aquela fratura achatada que o senhor mostrou? Foi bem no início. A fratura em toros, né? A fratura em toros é uma fratura que acontece em criança, né? Tem que ter um osso esqueleticamente imaturo, que a gente fala. Esse osso esqueleticamente imaturo, ele pode sofrer essa deformidade. Uma queda boba, normal, né? Não, geralmente é trauma de baixa energia, não é trauma de alta energia, não, tá?
Aí você vê, tipo assim, você não vê a cortical fraturada, você vê realmente o osso como se ele tivesse amassado. Então, em criança aí de 5 anos, 6 anos para baixo, é muito comum essa fratura em tórax. Mas é qualquer queda, qualquer trauma. Não tem nada específico, não. Certo. A Tuane Santos perguntou: após o procedimento de colocar no lugar o osso luxado, é normal sentir com o manuseio ele movendo? O ideal, depois que você colocar no lugar, a primeira percepção que você fez a coisa certa, o paciente ele vai sentir um alívio de pelo menos 80% da dor. Se você percebeu que o paciente melhorou a dor ali 80%, e depois você fazer um mínimo, que a gente chama um arco de movimento mínimo possível, você tem ali uma certa certeza que aquela luxação foi reduzida. O certo é imobilizar e fazer um novo raio-x para conferir se a luxação foi resolvida, entendeu? Esse é o certo. Certo. Próxima. A Thalita Pinho perguntou: é verdade que a cirurgia ortopédica não pode ser feita imediatamente? Teria de se esperar a diminuição da inflamação e redução do risco de contaminação? Isso. A gente divide em cirurgia definitiva e cirurgia controle de danos. Essa cirurgia que a gente vai lá e coloca um fixador, não deixa de ser uma cirurgia. É uma cirurgia ortopédica, só que ela é controle de danos. Ela não é definitiva. Ela é normalmente ela é uma cirurgia provisória. Em alguns casos, onde o paciente não tem condições de pele, de partes moles, o fixador ele pode ficar definitivo. Mas realmente esse pensamento é correto. Eu posso chegar ao paciente aqui e já colocar uma placa nos parafusos? Não, tá? A não ser que for uma exposição bem pequena, se for naquela classificação, Gurchilo tipo 1 e até o tipo 2, aí você pode já fazer a cirurgia definitiva. Por quê? Porque o grau de contaminação é pequeno e a lesão de partes moles é pequena. Agora, a partir de 3, você já tem que colocar o fixador, esperar melhorar as condições de pele, de partes moles, esperar ter certeza que não tem o risco de infecção naquele ferimento, para aí você fazer a cirurgia definitiva. Ótimo. Mais uma. A Mireles de Souza perguntou: se houver fratura exposta cominutiva em que não foi possível retirar todos os estilhaços numa primeira cirurgia, é necessária nova abordagem cirúrgica ou o quadro tem boa evolução mesmo assim? Não, normalmente é necessário uma segunda abordagem cirúrgica. Uma lesão igual essa aqui, dificilmente você vai ter uma primeira abordagem cirúrgica e o paciente vai evoluir bem. Assim, que o paciente vai evoluir mal. Só que na primeira abordagem cirúrgica, até pelo próprio estado do paciente, às vezes você não consegue fazer uma cirurgia tão eficaz, ou por mais que você lave, sempre vai ficar ou algum estilhaço, ou algum músculo que no momento você achou que era viável, depois de um tempo você percebe que ele necrosou, então você faz o que a gente chama de second look, você dá uma segunda olhada. Meu serviço de residência, essa segunda cirurgia era protocolo, independente do tipo de lesão exposta que fosse. Bem que se fosse uma lesão pequena, você tinha que botar no centro cirúrgico, fazer uma limpeza, nem que seja uma limpeza rápida, e tinha que dar essa segunda olhada, esse second look. Hoje em dia, o prudente do second look é realmente você fazer ele, se você percebeu que a ferida não está evoluindo bem, ou que tem necrose, ou que ainda possa ter um resto de detritos ou de contaminação grosseira lá dentro. Certo. O Eduardo Gonçalves perguntou: professor, em que condições é possível fazer tratamento de fratura exposta com fixação definitiva já na primeira abordagem? Acho que acabei comentando um pouco, né? Você olha lá a classificação de Gurchilo, né? Se for uma Gurchilo 1, né? Uma 2 ou uma Gurchilo 1, né? Que é uma contaminação mínima, um ferimento pequeno, nesses casos você já pode fazer a cirurgia definitiva. Se for a partir de 3 em diante, onde tem uma lesão grande, partes moles, uma grande exposição óssea, ou um grau de contaminação, o paciente chegou já depois de 24 horas, aí você atrasa um pouco a cirurgia definitiva,
faz a limpeza e só depois você faz a cirurgia definitiva. Certo. Mais uma pergunta. Fernando Viana perguntou: doutor, em cenários de alta contaminação, esgoto, área rural, a antibiótico terapia segue a mesma? Um grau de autocontaminação, né, ambiente rural, esgoto, você já considera aquela cirurgia como um ferimento contaminado. Então, os trabalhos, eles não são categóricos em afirmar por quanto tempo ainda você deixa essa antibiótico terapia. Mas você tem que associar um aminoglicosídeo com a cefalosporina de primeira geração. Isso é obrigatório, os trabalhos eles são unânimes em falar isso. E se a contaminação for muito alta, esgoto, ambiente rural, a gente fala em antibiótico profilaxia, você teria que deixar aquele antibiótico por 24 horas. Porém, nesses casos, ele já faz como se fosse um tratamento. Eles deixam esse antibiótico, tanto a cefalosporina de primeira geração como o aminoglicosídeo, você deixa ele aí por 7 dias. Algumas condutas diferentes em relação ao ambiente rural. No ambiente rural, para combater anaeróbios, né, que é possivelmente do cocô da vaca, do boi, ele pede para associar a cobertura para anaeróbio, né? O livro ele fala em penicilina, só que acho que penicilina é coisa de americano, né? Tipo assim, dificilmente você vê no hospital alguém prescrevendo uma penicilina para fratura. O que substitui a penicilina aqui para a gente é a clindamicina. Então, se você vê que realmente está muito sujo, esgoto, ambiente rural, que você suspeita que pode ter uma contaminação por anaeróbio, aí além da cefazolina, que é a cefalosporina de geração, além da aminoglicosídeo, que é a gentamicina, você ainda associa a clindamicina. E aí você tem a cobertura completa. Certo. Tiveram duas perguntas parecidas aqui, uma outra do Fernando e a do Gerson Júnior, que pergunta: a redução só deve ser feita pelo ortopedista? O plantonista pode fazer ou ele sempre tem que referenciar? Ele não falou se é a redução da fratura ou da luxação. Quando aquele ambiente de fratura espora pré-hospitalar, você vai fazer alinhamento do membro. Redução, eu acho que o clínico pode fazer se ele conhecer a técnica, né? Então, quando passa no internato, somente a luxação mais comum que existe é de dedo, né? Não é muito difícil reduzir a luxação de dedo, e a segunda mais comum é da articulação glenohumeral, de ombro. E quando chega no internato, eu deixo os alunos fazerem. Eu digo, peço para estudar a técnica, o aluno me descreve a técnica e eu deixo ele reduzir essa luxação. Se você, tipo assim, eu posso falar que você não é obrigado a ter esse conhecimento, mas qualquer conhecimento a mais que você tenha, você pode ajudar muito esse paciente, entendeu? Imagina o cara lá da Altamira, não sei das quantas. Aí o cara vai chegar no hospital depois de 24 horas, entendeu? Para ter o atendimento do ortopedista. Fora a dor que esse paciente está sentindo, esse tanto de tempo da articulação fora do lugar pode dar uma sequela importante. Então, uma luxação de ombro ali ou de dedo, que são as mais frequentes, acho que vale a pena você aprender a técnica e torcer para você estar no pronto-socorro aí na fase acadêmica ainda e você conseguir fazer essa manobra. Vários alunos passaram pelo internato e posso falar que a sorte de no meu plantão, chegou a luxação e eles conseguirem realizar o procedimento. Uns conseguiram, teve outros que puxou e não conseguiu, né? Mas se você souber a técnica, acho que você pode tentar. Pronto. O Ergeles Vitor fez duas perguntas. A primeira foi: quais os principais erros dos generalistas na conduta inicial das fraturas? E qual a perspectiva de mercado de trabalho na ortopedia em geral ou medicina do esporte? Eu acho que os principais erros, acho que o principal que eu acho, até o que eu bati em você, até que eu bati muito aqui, foi não examinar, entendeu?
Recentemente, recente agora no plantão e tal, teve um aluno que estava acompanhando a cirurgia geral, mandou uma fratura exposta, eu pedi para ele me descrever o que ele viu. Ele falou assim, não, doutor, o cirurgião só pediu raio-x e encaminhou para o senhor porque disse que era fratura exposta. Aí eu chamei aqui, não, vem cá, vamos conversar aqui. Isso é errado, você é aluno ainda, você tem que fazer isso, isso, isso. Eu vou deixar passar porque você não tem autonomia para isso, porque foi o cirurgião quem realmente mandou ir, tá? Mas você tem que saber que essa conduta é errada. Por mais que chegue direto para o cirurgião, ele tem que olhar o ferimento e não simplesmente pedir raio-x e acreditar no que a SAMU disse para ele, entendeu? Então, primeiro é não examinar, o segundo é não fazer um antibiótico, né, na entrada, porque às vezes o paciente, depende de onde ele vem, ele demora muito para poder chegar até o ortopedista. E o terceiro, assim, realmente é não chegar nesse diagnóstico, né? Subestimar uma fratura e achar que ela não é exposta. Outra pergunta foi, acho que a perspectiva em relação à ortopedia Isso. e a traumatologia, e a parte de medicina Medicina do esportiva. esporte. A medicina do esporte. Em relação à traumatologia, falando de mercado, acho que o mercado tem muito, né? Então, o ideal é você se especializar em alguma coisa. Aí você vai falar de região para região, né? Na região que eu atendo hoje, eu posso falar que um ortopedista generalista, tipo assim, sem nenhuma subespecialidade, eu acredito que o mercado possa estar um pouco mais difícil para esse profissional. Agora você analisar a região, não, tem algum cirurgião de pé em Imperatriz? Só dando um exemplo, não tem. Então, você vier com alguma boa subespecialidade, se você for um bom profissional, acredito que independente de ser Imperatriz ou em qualquer outro lugar, o mercado é bom, né? O mercado é bom. Na parte do traumatológico, enquanto tiver moto rodando, o mercado sempre vai ter um volume importante. Verdade. Em relação à medicina esportiva, ela é uma especialidade nova aqui no Brasil, né? Mas existe residência de medicina esportiva. Você faz bom proveito nela, normalmente no ambiente onde tem atleta de alto rendimento, entendeu? Então, nas capitais, onde existe mais atletas que você trabalha no alto rendimento, o médico do esporte ele é mais importante nessa área. Aí existe muita coisa sobre medicina esportiva, tipo assim, de tomar bomba e tal, PVP. Isso não é medicina esportiva, tá? Isso é outra coisa. Apesar que muita gente chama isso de medicina esportiva. Agora, eu acredito que seja a última dúvida. Peço desculpa se eu pulei alguma, e se sim, a pessoa pode enviar de novo aqui, que eu posso ter me perdido. Então, perguntaram, professor, paciente com placas e parafusos no rádio e una há 5 anos, existe a possibilidade de retirar? É assim, se for um paciente adulto, né, não tem obrigatoriedade em retirar, tá? Aquela placa vai ali, não vai, se não estiver te causando nenhum problema, ele não é preciso retirar. Agora, se você sente algum incômodo, se causou alguma infecção ou alguma coisa que te incomode, aí teria indicação de tirar, mas não tem obrigatoriedade. Obrigatoriedade de tirar é quando tem infecção. Senão você pode ver o resto da vida com aquela placa, aquele parafuso ali, que ele não vai te trazer problema. Alguns casos, quando você acaba precisando colocar uma placa e o paciente é criança ainda, em alguns casos a gente faz isso, aí depois de 1 ano, nessas crianças, a gente costuma tirar esse material, esse implante. Certo. Eu acabei encontrando uma dúvida que eu tinha deixado de ler, então eu vou fazer ela aqui rapidinho. A Júlia Stephanie perguntou, doutor, a avaliação de viabilidade muscular também é feita só em centro cirúrgico pelo especialista? É só em centro cirúrgico, tá? Ali no pronto-socorro você não tem que fazer nenhuma avaliação de viabilidade muscular, não. Essa viabilidade muscular ela é feita ali depois de quando você já fez realmente a limpeza, já fez a estabilização da fratura com fixador externo, aí você vai analisar essa parte que a gente chama de partes moles, né? E é nesse momento que você analisa o que não entrar
naquela avaliação dos 4 Cs, você tem que tirar, porque vai virar tecido necrótico e vai ser meio de cultura para bactéria no ferimento. Perfeito. Agora acredito que todas as dúvidas foram sanadas, foram muito bem respondidas. E a gente teve muitos elogios aqui, todo mundo agradecendo pela aula, elogiando que foi uma excelente aula. E realmente acrescentou bastante na nossa formação. E muito obrigada, doutor, por ter disponibilizado seu tempo, por ter dividido seus conhecimentos aqui com a gente. E acredito que está todo mundo ansioso para passar aí no internato com o senhor e poder encontrar. Queria agradecer a presença de quem disponibilizou esse tempinho na tarde de sexta-feira aí para assistir essa aula. Eu tive um cuidado, um esforço, não acredito que tenha ficado um pouco mais palatável. A gente sabe que é algo que às vezes pode ficar muito específico. Eu tentei pegar exatamente aquilo que importa para um aluno de graduação e um futuro médico formado. Chegue lá no internato de mente aberta, disposto, né? E realmente chega lá que passa muito rápido. Quando você chega no internato, você, cara, passou, e o que passou, passou. Então, aproveitem ao máximo, perguntem, tira dúvidas. Lá o internato é muito prático, né? Olhou, é direto com o paciente ali e tal, mas sempre tem chance de tirar dúvida, e ali a gente vai atrás realmente da medicina baseada em evidência. Acho que era isso. Muito obrigada, professor. A aula é excelente. Para quem perguntou, essa aula vai ser disponibilizada no canal do YouTube da Lafite, e esse link vai ser passado nas redes sociais. Quem quiser rever, é só ficar de olho no Instagram do evento. E é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Uma boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde.